Jaqueline por aqui para mais uma semana de Descobrindo Romanos, esse livro que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo da história. E essa semana nós vamos ler e conversar um pouco sobre Romanos no capítulo 11. Abra sua Bíblia e vem comigo. Nós já lemos até o versículo 12 e vamos direto para o 13. Até o versículo 12 de Romanos, nós falamos um pouquinho sobre o fato de Israel sentir ciúmes dos gentios, querer aquilo que os gentios tinham conquistado, porque eles não aceitaram. E o 13 vai continuar nessa história. Estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério. Paulo estava aqui direcionando a fala dele para os gentios. E ele sabia que tinha um chamado. Paulo tinha sido escolhido, enviado para levar o evangelho aos gentios, na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. Nós já falamos um pouquinho sobre esses ciúmes. Esse ciúmes é o desejo de olhar para aquele povo e falar assim, eu quero esse amor. Não é um ciúmes aqui, no sentido pejorativo da palavra. Versículo 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa parte da massa, se é que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Esse trecho ele está citando Números 15, que fala sobre as primícias. E aí ele vem falar, se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Nós vamos começar a falar agora sobre uma coisa que chama-se enxerto. Paulo vai usar duas analogias para que a gente entenda que o que vem primeiro, a origem ali é santo, o restante é santo. Então, no enxerto, para você que não faz ideia do que é enxerto, é quando a gente corta um galho de uma outra árvore e ela é colocada em outra árvore. Ela tem um corte exato, tem uma forma correta de ser amarrada, mas ela passa a viver e se reproduzir a partir dessa nova árvore. Então, ela ganha vida por causa dessa nova árvore que ela está presa agora. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, ele está falando para os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Nós somos esse galho, esse ramo, que somos uma oliveira brava, somos gentios, a gente não faz parte dessa oliveira original. Nós fomos enxertados. Fomos enxertados porque alguns judeus abandonaram? Sim, mas a gente não pode olhar para esses judeus e se vangloriar, porque a árvore é quem nos alimenta. A raiz da árvore, a gente lá e a gente não lá, não faz diferença nenhuma. É isso que Paulo está falando. Versículo 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Porém foram cortados devido à incredulidade deles. E se você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Mas se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. E eu gosto desse tema porque não é o tema de tenha medo, mas é de tenha temor, tenha respeito. Nós estamos na oliveira original como um privilégio, como um presente de Deus. Que você de maneira nenhuma olhe para os outros e se orgulhe, no sentido de olha o que eu tenho e você não tem, mas que você tenha temor, porque Deus te amou e te aceitou nessa oliveira. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Nós precisamos ter temor para permanecermos nessa videira. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados por Deus.
serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Graças a Deus, porque esse povo que lá atrás rejeitou a Deus, eles têm chance. Hoje, se você conhece alguém que já rejeitou a palavra de Deus, essa pessoa ainda tem chance. Deus aceita. Deus é um Deus amoroso. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural for enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Um ramo nunca vai sozinho para uma outra árvore ser enxertado, igual uma semente que cai no solo e nasce. Isso é antinatural. Isso é algo que Deus fez. E aí nós vamos lá para o versículo 25, que diz: irmãos, não quero que ignorem esse mistério no sentido de algo oculto, algo que eles não sabiam antes, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora recebem misericórdia, graça à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E aí eu me lembro daquele versículo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você tem vivido dessa forma? Que tudo é dele, por ele e para ele? Você entende que você é um ramo que foi enxertado, mas pode ser cortado fora? Essa semana, estudando sobre esse trecho, eu pensei muito sobre temor. Paulo fala aqui sobre ter temor. E ele termina esse trecho dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós entendemos que nós somos só um ramo nessa oliveira? Que tudo que temos é dele, por ele e para ele? Ou você tem vivido de uma forma que Deus é um gênio da lâmpada, ou um vovô que vai fazer todas as suas vontades? Que nós possamos olhar para esse Deus, que é quem nos sustenta, que é quem nos mantém vivo, e que é nosso Senhor, e que toda a nossa vida seja por Ele e para Ele. Que você possa meditar nesse trecho. Nos vemos na próxima. Até mais!